conversar com a Tenente Luana, nós estamos vivendo um período de seca em nossa região. Nós temos observado, Tenente, inúmeros incêndios ambientais. Como está a situação aqui em Cambé? Realmente nós passamos por um período que nós já se preocupamos, né? Esses meses agora, agosto, setembro, outubro, é um período sazonal que aumenta consideravelmente os incêndios ambientais e o número de atendimentos a esse tipo de ocorrência. Então é um período preocupante para nós. Normalmente nós temos um plano de chamada, caso haja necessidade de acontecer uma ocorrência de grande proporções em que a gente precise de um maior número de recursos de pessoal e viaturas, caso seja necessário. Nós também trabalhamos em conjunto com a nossa área, o quartel mais próximo de Londrina. Para a população em geral de Cambé, por exemplo, se deparou com um incêndio ambiental, qual a situação que ela deve ligar aqui no Corpo de Bombeiros? Então, assim, como nós não temos capacidade, tanto de recurso material quanto de pessoal, para atender todos os focos de incêndio ambientais que ocorrem nesse período, nós pedimos para que os solicitantes observem qual é o risco que aquele local está oferecendo. Então, nós priorizamos, nesse tipo de atendimento, aqueles locais que o incêndio ambiental pode se propagar para uma residência, para uma área de plantação, para algum tipo de bem a que precisa ser preservado. Essas são condições consideradas de prioridades para nós e com certeza vamos dar o atendimento. Aqueles locais em que o foco de incêndio são em terrenos baldios, fundo de vale, locais que o prejuízo ele é apenas ambiental, digamos nesse sentido, nós não priorizamos esse tipo de atendimento. Ele é deixado num segundo plano. Caso haja possibilidade, nós vamos fazer a verificação e, se for necessário, o atendimento nessa ocorrência. Então, nós sempre orientamos as pessoas a que priorizem esse tipo de informação, se de fato esse incêndio pode oferecer algum risco, seja ao patrimônio, seja casas, seja plantações, o risco à pessoa, à vida humana. Essas são situações de emergência que pode estar repassando. Agora, realmente, aquelas condições que são incêndios em partes abertas, de grande extensão, principalmente em beira de rodovia, nós aqui, nossa área, ela tem uma abrangência grande nesse sentido, nós vamos avaliar essa condição. Muitas das vezes vai faltar condições até mesmo de combater esse tipo de incêndio, porque é um período sazonal, é um período de queimadas ambientais, né, é algo já esperado. Então agora nós precisamos também contar com a consciência e colaboração de todas as pessoas para a gente impedir que esses acidentes aconteçam. Falando nessa parte de impedir que esses acidentes aconteçam, como que a população deve se portar para evitar, por exemplo, um incêndio ambiental? O que de prioridade não se deve fazer? Então, agora o que nós observamos, né? Temperaturas elevadas, baixa chuva, né? Então a umidade está bem baixa, a vegetação está bem seca, então são condições ambientais que favorecem esse tipo de acidente, esses incêndios ambientais. Então, de forma alguma, o que não é orientado, que se faça a queima provocada, a queima intencional. Então, nós observamos que muitas das vezes as pessoas querem fazer a limpeza de seus terrenos, né? Acumulam uma quantidade de lixo, algum material que já não tem utilidade, e as pessoas, em vez de fazer um descarte adequado desse tipo de resíduo, de produto, enfim, eles fazem a queima. E essa queima, que era uma queima controlada nesses locais com uma vegetação seca propícia para a queima, ela foge ao controle e se torna uma queima ambiental. Outra situação também que nós observamos é jogar o cigarro, né? A bituca de cigarro está passando, ainda acesa, acaba descartando isso no meio da plantação e pode sim, pela facilidade que a vegetação está, de queimar e virar também um foco de incêndio extenso. Então, a recomendação é essa: nesse período, evite as queimadas, tome cuidado no descarte de bituca de cigarro, a parte do vidro. A geração espontânea, que a gente fala que é aquela queima natural, sem nenhuma fonte de ignição, ela é muito pequena. O que nós mais observamos é que esse tipo de incêndio eles ocorrem em decorrência de uma ação humana, sempre provocado, aliado daí com as condições favoráveis do meio ambiente para esse tipo de queima. Me deparei com um incêndio ambiental, tá
numa situação que eu julguei que eu preciso informar o bombeiro, como é que a população pode entrar em contato? Então, a nossa região aqui de Cambé, telefone 193, né, telefone de emergência, vai estar repassando todas essas situações. Então, a população vai observar que o nosso telefonista ele faz várias perguntas. E essas perguntas são justamente para a gente ver qual a necessidade desse atendimento, qual é a gravidade e qual recurso nós vamos precisar mandar para esse atendimento. Então, vai perguntar o local, qual o risco, se esse local ele é isolado, se ele é aberto. Então, todas essas informações têm que ser repassadas pelo solicitante.